Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você sobre as consequências de quando não ouvimos Deus para agir, tomar decisões, para nos comportar. O que acontece com as nossas vidas? Primeira coisa que nós vemos é quando a pessoa ela decide tomar suas próprias decisões, sem falar com Deus. Simplesmente ela tem decisões para tomar, seja no casamento, com os filhos, com amigos, no trabalho, nas finanças, o que vai comprar, o que vai vender, sua relação com Deus. Ele tem já decidido o que vai fazer, não quer saber de ninguém, não quer saber do que Deus pensa e toca a sua vida. Deus tem um plano, tem um projeto, tem um propósito, mas a pessoa decide caminhar como ela vai caminhar, de acordo com a cabeça dela. Ela não quer ouvir a Deus, ou ela simplesmente não se preocupa se Deus falou ou não falou alguma coisa. Ela leva a vida dela do jeito que quer. E a gente tem um exemplo aqui de Jonas. Jonas, ele foi um homem que sabia a direção que Deus tinha dado, mas ele resolveu andar em outra direção. Ele resolveu pegar um barco e ir embora para o sentido oposto de onde Deus tinha mandado ele ir. E o que acontece com a vida de Jonas? Ele vai parar na barriga de um grande peixe e depois ele vai ser vomitado na mesma cidade onde Deus mandou ele ir. Ou seja, quando andamos fora do plano e do propósito do Senhor, às vezes a gente anda até longe, mas a gente anda longe para dar errado e às vezes voltar para começar a estaca zero. E é isso uma das preocupações que nós precisamos ter na nossa vida. Preste atenção, às vezes tem pessoas que vai fazer um negócio, ela quer fazer um negócio, quer empreender em alguma coisa. Não busca a direção de Deus. Investe, depois quebra, aí volta, às vezes não tem nem o dinheiro mais sobra para ele, nem o dinheiro que ele tinha no início quando ele investiu. Então, em todas as áreas da nossa vida, isso é costumeiro de acontecer. Se não estivermos atentos, é comum acontecer. Quando o Senhor quer vir participar da nossa vida, a gente quer caminhar sozinho. Aí estoura a cabeça lá na frente, aí depois, ai meu Deus, onde é que eu errei? O que aconteceu? Eu vou pedir socorro. A segunda coisa é quando nós andamos pela cabeça dos outros. Não temos uma maturidade de resolver as nossas vidas, mas estamos sempre querendo saber o que o outro pensa. O que você acha? O que eu devo fazer? Mas não para ouvir o que Deus quer que façamos. O que Deus quer que se faça. E ali as pessoas não têm responsabilidade, não têm compromisso. Se der certo, se der errado, o problema não é deles. Eles simplesmente vão despejando suas opiniões, suas ideias. E quem não tem uma opinião formada vai cair nisso. Quem passou por isso foi o rei Roboão, filho de Salomão. Ele, quando ele assume o reinado, ao invés dele buscar os conselheiros do pai, ele vai pegar uns jovens. E os jovens dele mandam ele ser perverso, ele vai ser perverso, o povo vai se revoltar e o governo dele não vai fluir. E ele rapidamente ele vai perder aquele trono. Então, o perigo de ouvir o que outras pessoas falam. Se o seu casamento não vai bem, se você está tendo algum problema, dependendo com quem você vai falar, vai mandar você largar, vai mandar você responder, vai mandar você questionar, vai mandar você enfrentar, confrontar. E aí o que vai acontecer com o seu casamento? Uma explosão. Mas às vezes a outra pessoa está com o casamento dela bem organizado. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que nós vamos fazer. Em relação ao Senhor, muitas pessoas vão dizer, mas isso é bitolado, é fanático, não precisa disso, Deus perdoa, Deus não está mais preocupado com essas coisas, hoje em dia é tudo normal, é tudo natural, já não é mais como era antigamente, e vão se caminhando nesse lugar, com essa mentalidade, e quando vê, tudo dá errado, e aí aquela pessoa ela está fora, e o responsável pela sua própria vida está destruído. Cuidado com as opiniões alheias. E a terceira coisa que eu quero te dizer é em relação à falta de atitude. Diante de determinadas situações, a pessoa não reage. Ela deixa. Simplesmente ela deixa. Um exemplo foi o povo de Deus quando eles eram escravos. Enquanto eles estavam ali naquela escravidão, eles não viam saída, eles não viam perspectivas, então eles viviam a vida de escravo. E passaram 400 anos vivendo como escravos, sem perspectiva, até que Deus libertou. Então, às vezes, você olha para um problema na sua vida e você fala assim, isso aqui não tem mais jeito, não tem mais saída. E deixa correr até que aquilo se acabe. Mas o Senhor não tem essas promessas para você. Ele tem livramento, tem escape para a sua vida. E a terceira coisa, nesse mesmo ponto, ainda está em relação ao pânico. Às vezes a pessoa fica
tão desesperada diante da situação que ela está enfrentando, aquele pânico que dá que ela não faz nada. Como o povo diante do Mar Vermelho. Eles ficaram tão desesperados que eles ficaram parados, eles não sabiam mais o que fazer. Porque se eles olhassem para trás, vinha Faraó, para frente tinha um mar. E eles não sabiam mais o que fazer. E Deus abriu o mar e Ele abre o mar para você também. Ele abre o mar na sua vida. Independente da situação, se ela pode estar extremamente perdida, totalmente destruída, que o Senhor tem escape para a sua vida. Ele fala no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele vai falar assim: eis que eu estou contigo até a consumação do século. Então, se nós entendemos o que significa a presença de Deus, de Jesus e a promessa dele, a gente vai viver a melhor parte da nossa vida, porque ele vai nos dirigir, o Espírito Santo nos conduz dia a dia. E essa mensagem eu quero deixar para você, para que você tenha cuidado com o que se apresenta, cuidado para não tomar decisões sozinho, sem orientação do Senhor, cuidado para você não ouvir os outros e deixar a voz de Deus do lado, cuidado para você não paralisar diante das dificuldades, porque o Senhor tem para você livramento, tem escape. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.